Não foi uma boa atuação. Acho que nesse contexto, evidentemente, se o nosso amigo Thiago Asmar estivesse aqui, estaria certamente gritando, esbravejando, que não pode. Bem, é engraçado isso, né? Porque muitas vezes, pena que ele não está aqui, ele fala assim, vitória com a cara do Corinthians, o Corinthians ganha com dificuldade, sofre, mas ganha, maloqueiro, sofredor, Palmeiras compete, quando joga mal, vence, o Flamengo tem que dar show. Nenhum time do mundo dá show todos os jogos. A atuação foi fraca, de fato, Vitória merecia até uma sorte melhor, se tivesse um pouco mais de competência também, né? O Flamengo jogou pouco, mas precisava vencer. O mais importante ontem era o Flamengo vencer. Gramado ruim, né? O gramado do Barradão não estava legal. O time do Flamengo teve muita dificuldade para controlar o jogo pela posse. O gramado pode ser uma das razões pelas quais, mas acho que não é a única. E como pontos positivos eu vi a precisão dos arremates, né? O Flamengo, que geralmente tem que finalizar várias vezes para fazer um gol, finalizou 2 e fez 2 gols. E chutou de fora da área. Incrível, né? Chutou de fora da área. O chute do Pulga, que acabou virando ali o 1-0. Achei que o pênalti não existiu. Para mim foi um pênalti brasileiro, uma disputa dentro da área ali, ombro com ombro. A coisa mais irritante ontem, isso se acentuou. Já é muito comum no futebol brasileiro, mas ontem foi pior. Os jogadores do Vitória caíam a qualquer contato e rolavam no gramado, botavam a mão no rosto. Parecia que... Isso precisa acabar, gente, no futebol brasileiro. A arbitragem tem que ser orientada a punir com cartão quem faz esse tipo de simulação. É o tempo todo. Qualquer contato cai, põe a mão no rosto, o jogo para demais. O Klaus, aliás, picotando demais o jogo. Ele está ficando mais parecido com outros árbitros que ficam amarrando a partida. Isso atrapalhou demais. Mas, do ponto de vista do Vitória, realmente frustrante, porque o time jogou para conseguir mais do que isso, né? Ou seja, pelo menos empatar. Mas o Flamengo foi preciso, né? Fez os 2 gols nos 2 arremates. E no segundo gol, o destaque também para o lançamento espetacular do Léo Ortiz, né? A bola que ele coloca no pé do Cebolinha, que foi muito bem no domínio, na finalização. Mas era no momento que ia terminar o primeiro tempo, a bola no meio campo, o Flamengo poderia trocar passe ali e terminar com 1-0 e houve essa iniciativa, digamos assim, né, de tentar o lançamento longo, muito preciso, e o domínio e a finalização do Everton Cebolinha, que acabou sendo o gol da vitória, né? E também outro destaque positivo do ponto de vista do Flamengo foi a 10ª defesa de pênalti do Agustín Rossi, né, que de fato é muito bom nesse tipo de jogada. A cobrança do Renato Kaiser é muito previsível, ele sempre bate uma pancada, né, no centro do gol, próximo disso. O Rossi certamente deve ter estudado, né, o jogador, e acertou o lado, foi um pouquinho para o lado esquerdo dele, fez uma boa defesa, impedindo ali que o Vitória empatasse o jogo já no segundo tempo. O Flamengo só conseguiu ter o controle da partida com a posse de bola na parte final do jogo, aí o Vitória mais cansado, conseguiu ali tocar mais a bola, prender mais a bola no campo de ataque e sustentar a vitória por 2-1. Mas foi um jogo fraco do Flamengo, mais um jogo fraco, acho que não foi o pior, para mim o pior foi contra o Internacional. O Inter teve mais chances no Maracanã do que o Vitória teve ontem, chances reais de gol, né? E poderia ter sido ali até o vencedor naquele jogo no Rio de Janeiro. Mas acho que, por um ponto positivo, o Rossi e a precisão nos arremates que resultaram aí nessa vitória primeira do ano no Campeonato Brasileiro. E o mais importante ontem era vencer. Agora precisa jogar melhor para poder vencer mais, que não vai vencer jogando mal sempre. Quem joga mal tende a perder, né? Isso aí é exceção, a regra, né? A regra é você jogar bem e vencer. Jogar mal e vencer é exceção. Funcionou, mas é preciso melhorar o desempenho do time, que agora joga contra o Botafogo domingo. Deve ser um time totalmente diferente, creio eu. E provavelmente na quinta da semana que vem, pela Recopa lá na Argentina contra o Lanús, eu acredito que seja um time mais parecido com esse aí, que em tese é o titular de momento. Velho Vamp, muito boa tarde para você. A gente vê essa vitória do Flamengo então, destaque do Mauro César, uma atuação ruim. Os torcedores do Flamengo também não estão muito felizes com o desempenho, especialmente o nosso pilhado, né? Como destacamos por aqui, se estivesse aqui já estaria gritando, berrando. Uma introdução de 15 minutos para falar como a atuação do Flamengo foi ruim. Mas é um Flamengo que nesse começo de temporada, claro, o time principal entrou um pouco depois, mas ainda não conseguiu engrenar, parece, em 2026, né, Vamp? Isso é algo que preocupa ou é normal? Natural desse time do Flamengo que ganhou tanto ano passado e agora ainda não conseguiu voltar ao ritmo ideal, Van. Boa tarde para você. Boa tarde, Boni, Bruno, Mauro, boa tarde a todos, né? Se você pegar a temporada, a gente tá... Hoje é 11 de fevereiro, né? Não tem nenhum mês que esses atletas voltaram, não só do Flamengo, mas de outras agremiações também. O Flamengo vai ser mais cobrado porque é um time mais badalado, tem a maior torcida, um plantel muito forte. E pelo que fez na temporada passada, né, perdeu poucos jogos, e na temporada já perdeu mais jogos do que toda a temporada de 2025, então vai ser cobrado por isso.
Eu prefiro até assim, você ir consertando o time ganhando do que perdendo e não consertando. Né? O importante era os 3 pontos, fez. O Vitória que nos últimos 6 encontros contra o Flamengo, dentro do Barradão, na Bahia, o jogo sempre foi 2-1 e teve um 2-2. Então, Vitória dentro do Barradão faz jogo duro. Se você pegar a temporada passada, o Flamengo goleou Vitória no meio de semana, numa quarta-feira, por 8. 3 dias depois, o Vitória foi no Barradão e sapecou o Atlético Mineiro. Então, dentro do Barradão, o Vitória é muito forte. 70% dos pontos da temporada passada no Campeonato Brasileiro, o Vitória fez dentro do Barradão. Precisava ganhar no último jogo do São Paulo, que estava brigando por pré-libertadores. A Vitória consegue permanecer na primeira divisão. Dos 20 clubes da Série A, o Vitória só não investiu mais do que 15 clubes investiram mais do que o Vitória. Vitória só ganha de 4 times. Provavelmente deve ser Remo, ou Curitiba, alguns clubes que subiu, né? Ontem o Jair Ventura falou que o orçamento do Vitória na temporada toda é o que valeu o Paquetá. Para a temporada de janeiro a dezembro. Né? Ele falou isso, o Abel reclama, o Vitória pegou logo Palmeiras e... É uma discrepância grande. Não, Palmeiras e Flamengo, candidatos a título. Então é bom somar pontos, tentar agora começar a somar pontos, porque no segundo turno, se estiver precisando, nas últimas rodadas, que nem foi o último ano, para não cair, vai vir Palmeiras e Flamengo no segundo turno. Né? Então, assim, foi um bom jogo. Eu achei que o Vitória dedicado, a torcida apoiando, lotado. O Mauro falou do gramado, o Barradão sempre teve um campo bom, mas agora no final do ano, começo agora de janeiro, deu uma praga lá que estragou o gramado. Sempre foi, até o Felipe Luiz fala isso, né? Que sempre quando a gente vem jogar, o campo sempre muito bom, mas teve uma praga. Não é porque o Campeonato Brasileiro começou agora, novo agora em janeiro, mas é porque teve uma praga lá no Barradão e quem está ajeitando para melhorar falou que mais 2 meses fica de novo como era. O Flamengo, eu estava olhando até agora de manhã vendo esse programa, falou que é o time mais velho dele na competição, é o Flamengo. A média de idade de 30 anos. Né? Ontem jogou o Everton, que é mais novo. Mas aí talvez demore mais um pouco a ganhar, porque o Flamengo, tanto em casa como fora, tem que ter a bola, né? Tem que ter essa supremacia de ficar com a bola, do jeito que o Felipe Luiz gosta, não é um clube que joga por uma bola. Tem que estar sempre com a bola, procurando criar. E o Vitória, dentro das suas possibilidades, tentou perder o pênalti ali, né? Depois que perdeu o pênalti, deu uma caída. Mas, enfim, resultado que você pegar dentro da tabela, o Jair vai dizer assim, aqui, esses pontos nós podemos perder, Palmeiras e Flamengo. Aí daí diante vai pro choque. Para as contas do Vitória, acho que não é um grande problema, né, essa derrota. Mas a questão mesmo fica por conta pelo lado do Flamengo, né, o Bruno Prado. Muito boa tarde para você também. Flamengo que, então, teve que chamar às pressas alguns dos seus jogadores do elenco principal por conta do Campeonato Carioca, da situação complicada que vivia, depois conseguiu recuperar os resultados e se classificar para a próxima fase do estadual. Na Supercopa não foi bem e perdeu para o Corinthians, e agora começando o Campeonato Brasileiro também cambalhante. Como disse o Vamp, né, um mês que a maioria dos times se apresentou com o seu elenco principal, começou a disputar com todo mundo já as competições, mas o Flamengo ainda não conseguiu dar aquele gosto do que foi 2025 também. Muito boa tarde para você, Bruno. Boa tarde, Boni, boa tarde a todos. O Flamengo realmente até agora, em termos de desempenho, ele não tem jogado bem nessa temporada. Ontem conseguiu o resultado, foi importante para tranquilizar, somar ponto num campeonato de pontos corridos e ter um pouco mais de paz para trabalhar agora. Próxima semana aí tem mata-mata pela frente de estadual, de Recopa, e vai trabalhar um pouco mais sossegado o time do Flamengo. O resultado, mesmo que não seja com bom desempenho, sempre dá mais tranquilidade para trabalhar. Mas, assim, eu já falei algumas vezes sobre isso, né? É fato que não está jogando bem, mas não é anormal. É um começo de temporada que criou-se uma ilusão assim de que o Flamengo ele sempre tem que jogar muito bem, sempre tem que ganhar de todo mundo de qualquer jeito, atropelar todo mundo, e não é bem assim. É um time forte, é um time que ganhou o Libertadores brasileiro, dentro do normal vai brigar por esses títulos de novo e vai crescer ao longo da temporada. E vai jogar mal também, mesmo quando estiver melhor
fisicamente, estiver já num momento melhor da temporada, vai ter jogo ruim como teve na temporada passada, né? Que no final fica só, ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores, foi tudo perfeito. Não foi, e ninguém vai ser perfeito o ano inteiro. O Flamengo teve alguns jogos ruins na temporada, como todo mundo. E agora, nesse início de temporada, não tem ninguém jogando muito bem em todos os jogos. Tem momentos, aquele jogo, esse time foi muito bem, mas oscila. Você pega o Palmeiras, que é o que tem brigado com o Flamengo. Ele, no Campeonato Paulista, você pegar em pontos, ele faz uma boa campanha. Ele tem grandes jogos no campeonato? Não, ele está somando os pontos. Já aí teve jogos que ele perdeu, foi lá em Novo Horizonte, tomou 4 do Novo Horizontino, mas é um time que está conseguindo os seus resultados, está ganhando a maioria dos jogos, mas também não está jogando bem. É o Corinthians, que derrotou o Flamengo na Supercopa. Você pega a campanha do Corinthians no Paulista, ele ainda não está classificado. Então tem jogo que ele joga mal, que ele oscila, que ele não consegue. Nenhum time no futebol brasileiro, Cruzeiro foi o 3º colocado, estavam xingando o Tite outro dia, que também acabou de chegar, e até agora no Brasileiro perdeu os 2 jogos. Então não tem ninguém, é normal, é uma temporada que está começando, tem essa novidade de ter o Campeonato Brasileiro logo em janeiro. O Flamengo saiu um pouco mais tarde do que a maioria das equipes, né? Só não saiu de férias, só os 2 finalistas da Copa do Brasil saíram de férias depois. Então ele está se ajustando ainda fisicamente, taticamente. Paquetá chegou, está se encaixando, até de foco emocional, de retomar um foco, uma concentração numa nova temporada. Então não tem nada de anormal acontecendo. Ontem foi importante para o Flamengo o resultado, para dar uma acalmada, mas a tendência é que o time cresça ao longo da temporada, como todo mundo, né? Não tem ninguém ainda no seu melhor nesse comecinho de temporada. E o Flamengo, voltando a falar um pouco da atuação do Flamengo, ele que voltou a ser vazado e segue na sequência negativa, pensando em gols tomados. 6º jogo consecutivo sendo vazado e já superou com folga a pior sequência de toda a temporada 2025. No ano passado, o máximo de jogos que o Flamengo foi vazado de forma consecutiva foram 4 ocasiões, 4 partidas. Para se ter noção do tamanho dessa diferença, em 2026, com alguns dos seus titulares, né, os jogadores do elenco principal, pelo menos, a gente sabe que a escalação do Flamengo muitas vezes foi mexida, mesclada, mas com os jogadores do time principal, são 9 gols sofridos em 7 jogos. Em 2025, foram necessários 23 jogos para que se atingisse esse número. Nessa ocasião, esses 9 gols sofridos só vieram acontecer no mês de maio, quando houve o duelo contra o Cruzeiro. Ali era a primeira vez que a equipe sofria 2 gols no mesmo jogo. Isso já aconteceu 3 vezes até aqui na temporada 2026. Então, um desempenho defensivo bastante diferente do Flamengo nessa temporada 2026. A gente tem uma arte aqui com os números também, com os jogos que o Flamengo utilizou os seus jogadores da equipe principal, né? Depois de todo aquele momento de pressão com o Sub-20 no Carioca. Venceu por 1-0 o Vasco da Gama, na primeira fase ainda do Campeonato Carioca, perdeu por 2-1 para o Fluminense, perdeu por 2-1 para o São Paulo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, perdeu por 2-0 para o Corinthians na Supercopa do Brasil, 1-1 com o Inter na segunda rodada do Brasileirão, aí venceu, tá o escudo do Internacional ali, mas é o Flamengo, que venceu por 7-1 o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro na primeira fase do Carioca, e depois agora venceu por 2-1 a equipe do Vitória pela 3ª rodada do Brasileirão. Isso não é o padrão, né? Eu acho que assim, o próprio Felipe, o Flamengo no ano passado colocou essa régua lá no alto e, claro, o time que passou mais da metade dos jogos sem sofrer gols, né? Agora sofrendo gol todo jogo, isso claramente, claro que chama atenção. Não é uma questão só da defesa, né? A defesa do Flamengo funciona a partir do ataque pressionando alto, tentando recuperar a bola, todo mundo participa, né? Mas, de fato, o time está sofrendo gol em todos os jogos. Só que ontem, eu acho que, apesar de ter sofrido gol, teve o pênalti, que eu acho um pênalti à brasileira, e mais 2 finalizações no alvo, ou seja, o Vitória não teve tanta chance de arrematar. Contra o Inter, não. O Inter ficou cara a cara algumas vezes com o goleiro. Teve chances claras. O Vitória não teve tantas chances assim, especialmente pelo volume de jogo que apresentou. Eu acho que, apesar do gol, eu vi esse ponto positivo. O time não permitiu que o adversário estivesse em condições de finalizar com muita liberdade, muitas vezes, né? Como, ao contrário do que aconteceu em outras partidas como essa, que foi disputada menos de uma semana antes, né? Foi na quarta-feira da semana passada.
uma fase defensiva complicada, um momento defensivo complicado que vive o Flamengo, sofrendo gols por 6 jogos consecutivos, e o Felipe Luiz então fazendo essa análise sobre o que está errado nesse momento com relação à defesa do rubro-negro. E ele jogou para a parte coletiva, e é correto, né? Porque o Flamengo, ele sofreu poucos gols no ano passado, aliás, dos números foi o que mais chamou a atenção, né? De não sofrer gols, o número de gols marcados foi bom, mas o Flamengo já teve outras temporadas até com mais gols marcados, nesses anos mais recentes, vencedores do clube. Gols sofridos realmente chamou a atenção, o time tomou muito pouco gol ano passado. Mas quando o coletivo não está bem, acaba piorando tudo. Como ele falou, não é só a questão do goleiro, dos zagueiros, do volante, é o time todo. O Flamengo do Felipe Luiz joga muito pressionando o adversário já desde a defesa do adversário, então consegue roubar a bola muito rápido, consegue ficar muito tempo com a bola e aí diminui a possibilidade do adversário chegar no seu gol, de finalizar, de criar oportunidades. E como o time não está conseguindo fazer isso tão bem, o Flamengo não está conseguindo exercer uma pressão tão forte no ataque como fez em vários jogos no ano passado, a bola está chegando mais na defesa do Flamengo, está chegando com possibilidade maior dos adversários finalizarem e acaba aumentando o número de gols sofridos. Então é uma questão também do todo, do coletivo. Não é só questão de ter bons zagueiros ou de ter um bom goleiro. O time, ele está permitindo que o adversário chegue mais vezes, que saia de trás com mais tranquilidade e leve mais perigo ao time do Flamengo.